de pregar a palavra de Deus, falar que existe uma nova esperança, existe uma forma de escapar. E a forma de escapar deste lugar de tormento não é por obras, não é por ser bonzinho. Observe que o texto, embora a gente tenha um pano de fundo meio confuso, parece que aquele homem foi para o inferno porque ele foi mal. Amém? Diz assim, ele estava na sua casa, na porta da sua casa, sofreu, você nunca fez nada por ele. Por isso que você está no inferno. Se você ler só os primeiros versículos, essa é a ideia que você tem. Que a razão que Lázaro foi para o céu, porque ele era um coitadinho. E a razão que o outro foi para o inferno, ou para o lugar de tormento, é porque ele não cuidou dos pobres. Então, gente, usando essa mentalidade, ela pensa assim, para mim ir para o céu, eu preciso dar esmola, cuidar do pobre, da viúva, e papapá. E começa a dizer um monte de coisas. E é bom fazer isso, é louvável fazer isso, mas isso não te conduz ao céu. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz claramente, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Se você chegasse no céu por méritos próprios, todo o contexto da palavra de Deus que diz que nós somos salvos pela graça estava por terra. Você chegaria lá dizendo, eu cheguei aqui por méritos próprios. E diante do Senhor, ninguém vai chegar por méritos próprios. Porque nós podemos fazer grandes e boas coisas nessa vida para alguém. Mas se nós errarmos em uma parte da lei, diz a palavra, nós já estamos condenados. E não existe um homem que pode, em seus méritos próprios, ficar firmado em toda a lei. Nós precisamos de entender isso, nós precisamos da graça de Deus, que é o amor de Deus revelado através de Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida eterna. Só vem ao Pai aqueles que creem em mim. A gente só tem como chegar a Deus, ao Pai, ao céu, crendo em Jesus. Não há outro caminho. Jesus não é um dos caminhos, Ele é o caminho. Jesus não é uma das verdades, Jesus é a verdade. E a gente só tem como chegar ao Pai através de Jesus. Deus se fez carne e habitou no nosso meio, para revelar a glória de Deus, o amor de Deus, pagar um preço que eu e você jamais poderíamos pagar. O sacrifício na cruz de Cristo é a chave que nos abre para a eternidade com Deus. Se você negligenciar isso, você está correndo o risco de ir para esse lugar de tormento. Há várias ilustrações na Bíblia, eu não tenho tempo de dizer todas elas, mas algumas características do inferno que eu coloquei ali, alguns textos se você quiser anotar. Diz que é um lugar de seca e extremo calor. Bem, quem tem problema com frio, né, até pode ser que goste desse lugar. Eu não. Né? Eu não gosto de calor mesmo. Eu gosto de frio, lugares frios. Então o inferno não me atrai. Se tivesse me vendendo um boleto de uma viagem para esse lugar, na primeira... o lugar é sol quente o tempo todo, muito calor. Eu falei, está dispensado, não quero ir para lá. Mesmo se não falasse que é o inferno. Estou fazendo uma brincadeira. Mas se você lesse um pacote de viagem dizendo assim, lugar de seco, extremo calor, fala, olha, não serve para mim não. Não gosto. Diz que é um lugar de juízo. Irmãos, eu não gosto de nada que tenha a ver com juízo. Eu gosto de ser e saber que eu fui perdoado por Deus. Eu não quero saber mais de juízo na minha vida. Não me atrai esse lugar. Diz que é um lugar de angústia. Quem gosta de estar angustiado? Eu não gosto. Lugar com muito espaço e cabe muita gente. Eu coloquei isso de uma forma meio que engraçada, porque quando a gente pensa em prisão, principalmente nós brasileiros, a gente pensa naquelas coisas com as mãozinhas do lado de fora assim, ó, está lotado. Não manda mais ninguém para cá não, que está lotado. Mas eu quero te dizer, há os textos aí, Provérbios 27, 20, Isaías 5, 14, diz que o lugar é grande, cabe muita gente. Então não fique, não vou para o inferno, porque na hora que foi a minha vez, estava super lotado. Aí Deus falou assim, não cabe ele, vai para o céu então. Não. Lá há espaço para todos aqueles que não aceitam o Senhor Deus. O lugar é grande. O lugar é muito grande. É o lugar de separação eterna de Deus, um lugar de tormento eterno, o lugar onde o fogo nunca se apaga, se é literal, se é figurativo, eu não sei, mas é o lugar onde arde constantemente a dor. Alguns dizem que talvez a maior dor que haverá no inferno é o fato de nós sabermos que não há mais esperança. O fato de saber que não há mais esperança. Há uma ideia equivocada aí que as pessoas talvez podem até ir para esse lugar chamado lugar dos mortos
e lá, de alguma forma, por aqueles que estão aqui, serem resgatadas de lá. Eles falam assim, olha, se alguns fizerem algumas coisas aí, tira a pessoa desse lugar. E ela cai no céu como assim, sabe, de promoção, ela foi resgatada. Há um texto na Bíblia que você precisa dar atenção, embora não foi Jesus que disse. O escritor de Hebreus, capítulo 9, versículo número 2, diz o seguinte. Perdão, versículo 27. E aos homens está ordenado morrer uma só vez, e após isso, o juízo. Ou seja, não há uma outra forma da pessoa escapar de sair de lá. Morreu, espera nesse lugar, se não tem Cristo, até o juízo. Claramente, a palavra de Deus não nos dá respaldo nenhum para que a pessoa que caiu nesse lugar saia. Entenda que eu disse que no grande trono branco será dividido realmente a nossa morada eterna. O trono branco do Senhor é o lugar onde Deus vai pegar aqueles que estão nesse lugar de tormento, que ainda não é o que nós poderíamos chamar o lago de fogo, e o julgar e dizer, a razão que vocês estão indo para lá é porque você... Pastor, mas eles já estão no lugar de tormento, para que ainda ser lançado? Porque nesse dia é onde vai ser lançado todo o mal. Então tudo que está ligado a isso vai ser lançado. Diz que o demônio, o diabo, seus demônios, a besta, o falso profeta. Apocalipse fala isso, capítulo 19, você pode ler em casa. Tudo que estava relacionado à rebeldia contra Deus vai ser lançado nesse lugar. Então, a antessala do inferno é esse lugar de tormento, que nós conhecemos na Bíblia, fala como Hades, Seol, mas ainda não é a condenação eterna. É um lugar triste, é um lugar de dor. Assim também como aquele que morre hoje. Nós, ao morrermos e fecharmos os nossos olhos em Cristo, nós estamos em um lugar que a Bíblia chama de paraíso. Jesus, quando estava na cruz, diz assim para aquele homem que creu nele, hoje mesmo estará comigo no paraíso. O paraíso é uma antessala do céu, mas ainda não é o céu. É muito bom, mas ainda não é o céu, porque Deus não terminou todas as coisas. Seria meio que injusto. Já pensou, uma pessoa morreu, foi para o céu. A Bíblia diz que o céu é um lugar real. Uma das coisas que eu preciso colocar aqui, que Jesus disse em João 14, ele diz assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito. Vou lhes preparar lugar, para que onde eu esteja, vós também estejais comigo. Jesus claramente dá a entender que o lugar onde Deus habita é físico, é literal, é um lugar. Não é um estado que o Espírito vai ficar. É um lugar literal, onde eu e você vamos morar. Vai ter casa. Você imagina se a pessoa então já fosse para esse lugar. Quem chegou, pegou lugar bom. Quem chegou depois vai morar no subúrbio. Né? Você chegava lá assim, morreu fulano, que é amigo seu. Não quero usar ninguém de exemplo aqui, mas morreu fulano, chegou. Aí não que você chega lá, onde é que ele mora? Ali, ó, naquela cobertura ali, bacana, né? Chegou primeiro, já foi acampando. E o meu? Cheguei por último, rapaz, só sobrou o subúrbio do céu. Não, quando Deus abrir as portas do céu, nós vamos entrar todos juntos que cremos em Jesus, amém? Vamos entrar todos juntos. A palavra de Deus, ela é bonita porque ela é organizada. Deus claramente diz, nós vamos estar no paraíso, um lugar onde nós somos consolados pelo Senhor. Para o judeu, o seio de Abraão, que eles conheciam, é um lugar de consolo. A Bíblia diz que é um lugar, e eu trouxe algumas passagens também, que este lugar é um lugar preparado para aqueles que conhecem ao Senhor Jesus como único e eterno Salvador. É um lugar que não haverá limitações físicas. Eu dizia isso para os irmãos, quando a pessoa morre, pastor, e ela vai surgir na nova vida, como que ela surge? Se ela é amputada, se ela é deficiente, se ela está com algum problema físico. Eu conheço um texto que diz em 1 Coríntios capítulo 15, e eu deixei aí para vocês também, que o lugar que nós vamos estar com Cristo, o nosso estado vai ser o estado de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15 diz o seguinte, que assim que nós vermos Jesus face a face, nós vamos ser como Ele é. E como Jesus é? Perfeito. Pastor, o que é ser perfeito? É ser Cristo. Eu não sei como Cristo é, mas Ele é perfeito. Então, se você tem problema hoje com dieta, tudo, fica tranquilo, no céu você vai ser perfeito. Na hora que você pisar e olhar para Jesus, perfeito. Perfeito. Tem um problema físico, não se preocupe. Quando você vê Jesus, perfeito. Aqueles que creem no Jesus todo, o estado da vida da pessoa, morreu velho, morreu novo, morreu bem recém-nascido, perfeito.